depois de vocês terem entendimento em relação a todo o controle da secreção, da motilidade, a regulação neurohumoral do trato gastrointestinal, e aí nada melhor do que agora a gente juntar tudo isso, né, e entender uma das grandes funções do trato gastrointestinal, que é finalmente você digerir e absorver, né? Então, a gente tendo esse conhecimento, toda essa regulação que a gente viu durante esses encontros que a gente teve, fica mais fácil da gente entender essa função primordial do trato gastrointestinal, mas que para ela acontecer, existe toda uma história por trás, bem complexa, que a gente já viu muito bem, e espero que todos estejam compreendidos, né, essa história e todo esse passo a passo. Então, como nosso foco, né, como eu falei, é mais uma questão do metabolismo energético, né, que envolve os macronutrientes principalmente, então esse vai ser o objetivo do nosso estudo, tá? Então, é mais focado com essa questão metabólica e a digestão e absorção desses elementos. Em relação aos macronutrientes, eu decidi começar pelos lipídios, né? Visto que os lipídios são exatamente, né, o que a gente vai ter até um foco maior em comparação aos outros macronutrientes, e aí eu decidi começar a partir deles, né, para a gente ver, aproveitar o início da aula, que todo mundo ainda está com a mente aquecida, está com bastante energia, e pode usufruir melhor dos conhecimentos que a gente pode adquirir aqui, tá? Bom, então os lipídios a gente tem que lembrar que eles são substâncias orgânicas hidrofóbicas, né? E o que significa dizer isso? Significa dizer que são substâncias que são apolares, não têm essa afinidade com a água, né? Então, em situações em que você tem essa mistura do lipídio, né, esse consumo alimentar, e ele alcance o nosso tubo digestivo, que é um ambiente aquoso, né, o lumen intestinal, você tem, devido a essa característica, eles têm essa propriedade de se colapsar e acabar formando grupos, né, de gordura, exatamente porque ele tem essa hidrofobicidade, né? Tem uma característica muito comum. E essa característica, ela também significa dizer que esses lipídios, eles são solúveis em, por exemplo, nas membranas celulares. Então, ele tem muita facilidade de atravessar e fazer esse transporte na membrana celular. Isso não significa dizer que todos os lipídios vão ser facilmente transportados na membrana celular. Por exemplo, quando você pensa em um ácido graxo de cadeia longa, ele não vai ter essa mesma característica em relação ao transporte ser facilitado quando a gente compara com um ácido graxo de cadeia média. Porque o ácido graxo de cadeia média, a gente vai ver que ele realmente tem esse transporte mais facilitado, mas o ácido graxo de cadeia longa, por ele ter essa cadeia carbônica muito mais alongada, isso faz com que ele seja necessário a formação da micela, ou seja, a mistura dessa gordura com sais biliares para facilitar essa ação, tanto das enzimas, como até mesmo a dispersão dessa gordura ali próximo à camada mucosa, onde será absorvido, tá? Então, é importante a gente vai ver isso, que existem vários tipos de lipídios, e devido a esses vários tipos de lipídios existentes, é que a gente vai ter algumas diferenças nessas características de absorção dessa gordura, tá? Além disso, né, é bem conhecido que o lipídio, ele é um dos nutrientes que tem uma alta densidade calórica. Quando a gente compara os lipídios com os outros macronutrientes, em termos de calorias, o lipídio tem cerca de 9 calorias, enquanto que as proteínas e os carboidratos, eles dão, né, eles acabam levando a uma produção de 4 calorias. Então, você tem essa redução e esse disparate, né, em relação à quantidade de calorias que podem ser demandadas. Além disso, a gente tem as vitaminas lipossolúveis. Elas não são, né, do grupo de lipídios, mas por elas serem importantes na presença de lipídios para a sua absorção, tem se falado, né, quando a gente pensa em digestão e absorção de lipídios, a gente lembra delas em relação à absorção, porque devido a essa característica delas, elas serem lipossolúveis, a gente precisa ter a presença dos lipídios para que haja absorção dessas vitaminas, tá?
Além disso, tem a questão da palatabilidade, né? Então, as gorduras por si só, elas têm ali, né, ácidos graxos voláteis que acabam facilitando esse processo do aroma, do sabor, que é captado, né, ali a nível de glândulas, as papilas gustativas, e isso facilita, né, para que haja a percepção do sabor, a percepção do aroma, e aquilo ali fique muito mais, lhe dá mais vontade de consumir, né? Qualquer alimento gorduroso, ele tende a ter essa maior palatabilidade exatamente devido às características intrínsecas desse macronutriente, né? Então, se você quer dar sabor a um alimento, geralmente você adiciona gordura, porque tende realmente é uma característica dessa substância, tá? E a gente vai ver a importância do intestino no metabolismo dos lipídios, porque devido a essas características deles, né, por ser hidrofóbico, para ele ser transportado na nossa corrente sanguínea, ele precisa da ajuda de algumas proteínas, né? E essas proteínas são chamadas de apoliproteínas. E a gente vai ver que o nosso interócito, lá no intestino, essas gorduras vão formar estruturas que são chamadas de quilomícrons, e esses quilomícrons vão ser adicionados nessas proteínas que eu falei para vocês, e que vão ser sinalizadoras e que vão conseguir fazer com que haja esse transporte pelos vasos sanguíneos, apesar dele ter essa característica da hidrofobicidade, né? Então, graças a essa participação do intestino em relação ao metabolismo das gorduras, ele também gera nessa homeostasia, permite com que haja o aproveitamento dessas gorduras pelos tecidos, o transporte para que haja favorecimento pelos tecidos periféricos. Então, esse órgão é, sim, de grande valia para que haja o aproveitamento dos macronutrientes. Então, se fala em metabolismo, se fala em homeostasia energética, a gente fala também da participação intrínseca, né, e bastante importante do intestino, para que favoreça esse processo. Bom, os lipídios da dieta, até mesmo os reservatórios endógenos, como eu falei para vocês, existem várias classes, né, vários tipos de moléculas distintas. E quais tipos são esses? O que a gente mais conhece, inclusive, é uma maior fonte na nossa alimentação, são os triglicerídeos de cadeia longa, tá? E esses triglicerídeos de cadeia longa são são as gorduras com maior de 12, né? Tem uma maior que 12 carbono na sua cadeia, tá? Então, são triglicerídeos que a gente encontra em maior quantidade na nossa alimentação, em comparação aos outros que eu vou citar agora, tá? Existem também os fosfolipídios, que é bastante encontrado, né, na composição da nossa membrana plasmática. Existem também outros que são menos essenciais, digamos assim, que são os esteróis vegetais e o colesterol. E também vitaminas lipossolúveis, como A, D, E e K, né? Como eu falei para vocês, elas não fazem parte dos lipídios, mas a gente pode dizer como um tipo de lipídio devido à sua essencialidade para que haja sua absorção. Então, a vitamina a gente sabe que é uma vitamina importantíssima, regulatória, a nível de transcrição gênica. A vitamina D é uma vitamina que está participando ali da formação óssea, então toda a homeostase óssea de absorção, reabsorção de cálcio, né, a questão das células que estão envolvidas nesse processo de remodelação óssea, então a gente tem a participação da vitamina D. A vitamina E, né, que é um importante e conhecido antioxidante endógeno, e, no caso, exógeno, né, porque vem da dieta, e a vitamina K, que ela tem essa participação na modulação da coagulação sanguínea. Então, a gente vê que os lipídios, né, no caso das vitaminas, têm bastante participação nas funções biológicas, tá? Mas também os outros também têm bastante funções no nosso organismo, tá? Aí vai depender do tipo, né? Nem comentei, mas os fosfolipídios tem da membrana, o colesterol também faz parte da membrana. Esses esteróis vegetais, como já está dizendo, são mais encontrados nos vegetais, mas alguns deles, nem sempre eles têm uma absorção muito eficiente, tá, em comparação aos outros, como o triacil, fosfolipídio e colesterol, são avidamente absorvidos pelo organismo.
Bom, e quando a gente fala de digestão, né, entendendo esses macronutrientes, no caso dos lipídios, a digestão deles inicia, eu digo enzimaticamente, né, no estômago. Porque, se eu falar na questão da digestão mecânica, ela inicia realmente na boca. E isso vale para todos os macronutrientes, seja carboidrato, lipídio ou proteína, tá? Então, o início da digestão é a mecânica na boca através da deglutição ou da mastigação. Agora, a digestão enzimática é exatamente pela digestão gástrica, né, lá no nível do estômago. Então, quando chega no estômago, existem, né, lembra que eu falei para vocês na aula de motilidade, que a peristalse, ou seja, aqueles padrões de mistura gástrica, que são bastante intensos, né, ele tem uma atividade motora tão intensa que eles conseguem proporcionar o cisalhamento, ou seja, eles conseguem quebrar esse bolo alimentar, favorecendo a diminuição dessas partículas, tá? Então, as peristalses também vão contribuir lá no estômago a diminuir essa partícula e também digerir mecanicamente. Só, quando se fala em digestão química, existem também enzimas no estômago que participam na ação dos lipídios, né? E que enzima é essa? É exatamente a lipase gástrica. Essa lipase gástrica é exatamente uma enzima que vai ter ação especificamente nos triacilgliceróis, que é exatamente a maior fonte dos lipídios da nossa dieta. Só que essa lipase gástrica, ela tem uma ação incompleta, né? E a ação incompleta de quantos por cento? Chega a ser de 10 a 30%, considerando toda a lipólise que acontece no nosso organismo, né? Eu digo a nível de trato gastrointestinal, tá? Então, ela tem, digamos assim, um efeito reduzido, claro, comparado à lipase pancreática, né, que vai ser liberada somente lá a nível de duodeno. Então, ela tem uma ação incompleta. E como é que é a ação dela, Cassiano? Essa ação, ela ocorre exatamente, se a gente imaginar que seria uma representação, né, de um triacilglicerol. Então, você vê aqui a molécula de glicerol e 3-acil, né? Então, triacilglicerol. O que acontece é que essa lipase gástrica, ela vai ter ação somente aqui, na reação da cadeia 1 desse acil, tá? Então, por isso que ela tem essa ação incompleta, porque ele só consegue liberar um ácido graxo e forma o que? O diacilglicerol. O triacilglicerol perde um acil e forma diacilglicerol mais um ácido graxo livre. Então, dito isso, é considerado uma ação incompleta, né? Visto que para a gente absorver esse lipídio, ele vai ser absorvido, no caso do triacilglicerol, na forma de ácidos graxos livres, tá? Nesse caso, a gente pode dizer que no indivíduo, né, no indivíduo adulto, ela seria uma enzima não essencial, né, visto que ela tem uma pequena participação na quebra da gordura, no caso do triacilglicerol, né, cerca de 10 a 30%, a gente pode dizer que é uma pequena participação. Entretanto, essa enzima ela é considerada essencial em algumas situações, como, por exemplo, no recém-nascido. O recém-nascido, por ele não ter ainda o amadurecimento do pâncreas, né, e toda a secreção pancreática que vai ser liberada para a digestão de todos os macronutrientes, a gente, nessa situação desse indivíduo, é importante que ele tenha a participação da lipase gástrica. Então, sim, essa enzima, ela é não essencial no indivíduo adulto, mas em recém-nascido, ela se torna essencial devido a essa situação, né, essa falta de amadurecimento do pâncreas, tá? Existem outras situações também que ela pode se tornar essencial, como, por exemplo, qualquer patologia, qualquer doença que ocorra a nível de pâncreas, né, o próprio órgão. Então, se você tiver qualquer prejuízo na secreção ou produção das enzimas pancreáticas, o que vai acontecer? Qual é a consequência disso? Você não vai ter, efetivamente, a presença dessas enzimas a nível de duodeno, né, daquele lúmen intestinal. Então, consequentemente, você vai ter uma redução da digestão dos lipídios, no caso da lipase pancreática. Então, também nesses indivíduos que têm um acometimento do pâncreas, é interessante que ele tenha uma ação da lipase gástrica, visto que a lipase pancreática não está sendo secretada, ou mesmo está sendo secretada de forma ineficiente, né, podemos dizer assim.
No caso, né, quando a gente fala na questão da atividade dessa enzima em relação ao pH, no caso o pH ótimo, ela se dá na faixa de 4,5 a 5,5, ou seja, ela está ali próxima à acidez que é esperada do estômago, tá? Então, mais uma vez, afirmando essa ação da lipase gástrica, mas tendo a necessidade do ambiente ácido, tá? Então, provavelmente, a ação dessa enzima, dessa lipase gástrica, ela vai acontecer no estômago, devido ao pH ótimo dela, e que quando ela chega no duodeno, ela vai ser inativada, né? Visto que ela vai ter esse pH ótimo de atividade, tá? Aqui, só para mostrar para vocês a diferença da ação da lipase gástrica para a lipase pancreática, tá? Enquanto a lipase gástrica ela consegue, né, fazer essa hidrose, liberar um ácido graxo livre, a lipase pancreática ela consegue agir nas duas extremidades da cadeia do triacilglicerol. E aí, qual é o resultado disso? Você forma 2 ácidos graxos livres mais um monoacilglicerol, né? Então, é uma ação muito mais completa, como a gente fala. Você tem o resultado, né, dessa digestão de compostos, de resíduos, que vão ser mais facilmente trabalhados para ser absorvida a nível de enterócito, tá? Então, por isso que a lipase pancreática é tão mais efetiva nessa ação e principalmente a sua atuação no indivíduo adulto. Em relação à digestão intestinal, né? Então, a digestão gástrica, a participação principal é da enzima lipase gástrica. E no intestino, né? Como é que acontece? E aí, só lembrando, né, dos mecanismos no caso aqui, hormonais que estão envolvidos nessa regulação. Então, quando a gordura, nesses ácidos graxos, eles chegam no duodeno, o que vai acontecer? Eles chegarem aqui nessa região. A gente já falou bastante sobre isso, inclusive. Ele vai estimular a secreção de hormônios, como, por exemplo, a colecistoquinina. Então, falou em lipídio, rapidamente você tem essa associação no aumento da concentração da CCK. E o que ela vai ter de efeito biológico? Ela vai aumentar a secreção de enzimas pancreáticas. Então, esse hormônio, ele é um grande responsável pela secreção do quê? Das enzimas que vão ser produzidas aqui pelo pâncreas, né? Lá pelos ácidos pancreáticos. Ela vai estimular para que esses ácidos, eles consigam liberar a secreção pancreática lá, que está rica em enzimas, e que ela consiga ser eliminada no lúmen intestinal, tá? Importante também, durante esse processo, é o relaxamento do esfíncter de Oddi. Então, existe um esfíncter aqui que vai estar controlando essa saída da secreção, principalmente a secreção biliar, mas que também participa do mesmo ducto, a secreção pancreática. Então, se você relaxa esse esfíncter, também favorece para que essas secreções enzimáticas do pâncreas e até mesmo da vesícula biliar sejam eliminadas, né, excretadas no lume intestinal. E, claro, também ela tem essa função também de contrair a vesícula. Então, além dela facilitar o processo de expulsão, de secreção das enzimas pancreáticas, a CCK, relembrando, ela contrai a vesícula, que é aquela glândula que é responsável por armazenar a bile, onde ela vai ser responsável por emulsificar as gorduras, né, solubilizar essas gorduras, a fim de que favoreça a ação das enzimas e assim ela consiga se dispersar para ser absorvida a nível de enterócito, tá? Então, aqui só para a gente relembrar um pouco da questão da regulação. E quais são as enzimas, né, que estão envolvidas nesse processo da digestão intestinal? Nós temos várias proteínas, né, essas enzimas, que vão estar responsáveis por esse processo. Então, a gente tem a lipase pancreática, que é bem conhecida da gente, onde ela vai digerir principalmente triacilgliceróis. Temos a colipase, a gente vai explicar a importância desse cofator. A colipase é um cofator para a lipase pancreática, tá? A gente vai ver que ela se liga à lipase e aos ácidos biliares e a importância desse efeito.
A gente tem também a fosfolipase A2 secretora, que vai ser responsável pela digestão dos lipídios, dos fosfolipídios, desculpa, e a do colesterol esterase, que vai estar ali responsável pela parte dos colesteróis, né, vai digerir os colesteróis, e a própria lipase do leite materno, né, então durante o aleitamento materno é bastante importante a produção dessa enzima, porque ela vai participar, né, pela produção na própria glândula mamária, e ela já ajuda a degradar os lipídios do leite materno. E isso facilita muito, né, para o bebê que está recebendo esse aleitamento materno, ele ingerir esse leite já facilitado, digamos assim, em relação à absorção dessas gorduras, visto que ele já vai receber esse leite, né, com a presença da lipase produzida pela mama, né, pela glândula mamária da mãe, e isso facilita com que as gorduras que estejam presentes nesse leite materno ele seja melhor digerido e absorvido pelo bebê, tá? E aí, falando um pouco mais dessa questão da lipase pancreática, a gente tem que lembrar que ela é bastante efetiva, né, como eu mostrei para vocês, ela tem essa atuação completa na digestão dos lipídios, mas existe um porém, ela é inibida na presença de ácidos biliares. Aí você pode pensar assim, mas Cassiane, se para digerir a gordura eu preciso da lipase pancreática, mas também para a ação da lipase pancreática eu tenho que ter a presença dos ácidos biliares. Como é que a lipase, na presença dos ácidos biliares, ela tem a sua atividade inibida? Como é que acontece isso, né? Como é que se resolve esse enigma, né, que a gente chama aqui? Então, experimentos realizados, né, para a gente avaliar como é que se dá a taxa de lipólise nessa quebra da gordura em uma emulsão lipídica em várias condições experimentais, para a gente ver o que acontece, né, com essa gotícula de lipídio, ora na presença somente da lipase, ora na presença da lipase e dos ácidos biliares, e ora na presença dos dois, né, os ácidos biliares, lipase e até mesmo da colipase, tá? Então, o que tem mostrado esse experimento, né? Se você observar, né, esse eixo Y, ele mostra a quantidade de ácidos graxos que vão ser liberados com o tempo, né? E o que seria esse 1? Esse 1 é exatamente, né, mostrando aqui na figura, essa gotícula de lipídio na presença da enzima. Então, essa enzima, a lipase pancreática, nessa gotícula de lipídio, ela conseguiria, né, levar essa digestão e assim aumentar a liberação dos ácidos graxos. Mas o que acontece? Com a liberação, né, toda aquela regulação da CCK, liberação também dos ácidos biliares, a gente tem que imaginar o quê? Que essa gotícula vai ser dispersa com a presença dos sais biliares. E eles vão se dispor ali na superfície das gotículas de gordura. Dessa forma, como eu falei para vocês, os ácidos biliares, eles inibem a ação da lipase e ela acaba o quê? Saindo desse processo. E por causa disso, né, a gente pensando nesse experimento realizado, mostrando os ácidos graxos, né, a lipase e a gotícula, há uma inibição da lipólise, né? Você tem uma redução da liberação de ácidos graxos livres porque você tem a saída dessa lipase pancreática que vai ser estimulada pela presença dos ácidos biliares, porque eles inibem a atividade dessa enzima, tá? Entretanto, como eu falei para vocês, existe, né, um fator que ajuda para que essa lipase pancreática ela não seja inibida na presença dos ácidos biliares, né? Então, é um fator bastante importante que na presença dele, e aí vocês podem observar aqui na figura, juntamente com a lipase, você vai ter, sim, a ação dela sendo permitida ali, conseguindo ancorar essa enzima à gotícula de gordura. E assim você tem uma restauração da ação lipolítica, né? Esse experimento, ele foi importante para mostrar que a função da colipase, desse fator que também é secretado pelo pâncreas, ele vai ser importantíssimo para permitir a continuidade da atividade da lipase pancreática em meio à presença dos sais biliares, que ele vai ser importantíssimo para dispersar.
Só que mesmo você dispersando a gordura, só a presença da enzima não seria suficiente, ela não consegue ter a sua atividade, você precisa ter a ação do quê? Desse cofator. E aí sim, o cofator, a enzima e os sais biliares ajudando nessa dispersão, você tem a digestão efetiva dessa gordura, tá? Então, esse cofator, ele é liberado pelo pâncreas, mas ele precisa tá presente ali no lúmen para que você tenha essa digestão da gordura, tá? No caso da fosfolipase A2, aqui a gente falou da lipase pancreática, né, que é uma das principais enzimas mais conhecidas, na verdade, em relação à digestão das gorduras. Outra enzima que a gente mostrou até no quadro anterior é a fosfolipase A2. Então, como eu disse para vocês, essa enzima ela vai o que? Degradar os fosfolipídios da dieta, exatamente porque ela vai clivar o ácido graxo que está ali localizado na posição 2 do glicerol. Tá? Então, a função principal dessa enzima é a degradação de fosfolipídios. Mas ele também degrada um tipo especial, digamos assim, de fosfolipídio, que é a fosfatidilcolina, que está presente nas secreções biliares, tá? Então, lá produzido pelo fígado, dentro dessas secreções biliares também tem a fosfatidilcolina. E ela vai ser digerida exatamente por essa enzima, fosfolipase A2, que é secretada junto com as outras secreções pancreáticas, tá? E é importante ressaltar a diferença, né? Porque a gente tem dois tipos de fosfolipase A2 para vocês não se confundirem quando se pensa em metabolismo e sinalização celular, tá? Existe a fosfolipase A2 secretora, que é essa que tem essa atividade enzimática no trato gastrointestinal, e existe a fosfolipase A2, que é responsável por uma sinalização intracelular, né? E aí a gente tem que lembrar, a diferença é que a fosfolipase A2 secretora, que é essa que eu estou falando aqui para vocês, ela é uma substância de baixo peso molecular e ela é sintetizada e armazenada como a forma que a gente chama de zimogênio, uma proformativa. Né? Ela vai ser ainda ativada quando chegar lá no lúmen intestinal. Tá? Então, em relação à fosfolipase A2 citosólica, a gente já vê o quê? A diferença é porque ela está presente aonde? Em muitas células. Ela tem essa presença em várias células, entretanto, o efeito difere da secretora porque ela é responsável pelos eventos de sinalização celular. E isso está relacionado com o quê? Com a liberação do ácido araquidônico a partir dos fosfolipídios de membrana, tá? Então, para deixar bem claro isso, para vocês não confundirem, né, quando vocês forem ver os processos de sinalização do metabolismo celular, que a fosfolipase A2, aquela sinalização que vai a partir dos fosfolipídios com a ação da ácido araquidônico, é diferente dessa fosfolipase A2 secretora com esse efeito digestor, tá? Além disso, né, nós temos a enzima colesterol esterase, como o nome já está dizendo, ela vai degradar ésteres de colesterol derivado das fontes dietéticas, tá? Também ela degrada os ésteres das vitaminas lipossolúveis, né? Então, vitamina A, D e E, também ela tem essa função de degradar. E a capacidade de digerir completamente os triglicerídeos, né? Então, ela vai também ajudar nessa questão dessa digestão, principalmente a nível ali dos que não foram, né, não tiveram efeito na lipase gástrica ou mesmo lipase pancreática. Ela também pode contribuir na digestão dos triglicerídeos, digamos assim, os que não foram muito bem digeridos pela lipase pancreática, né? Então, os que sobraram ou passaram, eles acabam tendo um efeito também da colesterol esterase também nessa digestão. E qual o papel dos ácidos biliares, né, que é tão falado em relação aos lipídios, dessas micelas que vão ser produzidas a partir da liberação desses ácidos biliares? Então, esses ácidos biliares, como a gente até comentou uma vez, eles conseguem sim aumentar a eficiência da captação dos produtos da lipólise. Então, como o lipídio é essa molécula hidrofóbica, né,
onde ele está no meio do ambiente aquoso, ele precisa de uma espécie de detergente, são esses ácidos biliares, que ajudem a dispersar esse globo de gordura, e aí sim você consiga, de forma eficiente, alcançar essas gotículas de lipídios, graças à ação também da colipase, para a ação da lipase pancreática, né? E aí, assim, você tem a degradação e os produtos que vão ser gerados dessa lipólise, tá? Entretanto, as micelas não são essenciais para a assimilação de todos os tipos de lipídios, tá? A gente vai ver que essa produção, né, essa formação das gorduras da dieta com sais biliares para formar essa micela, que seria mais ou menos representado por essa figura, você vai ter uma organização dos produtos lipídicos, dos sais biliares, né, ocorrendo essa digestão. Entretanto, nem todo ácido graxo, nem todo lipídio, ele vai ser, para ele ser transportado e absorvido, tem que ser formado micela, né? A gente vai ver que, por exemplo, os ácidos graxos e os monoglicerídeos, eles são uma exceção, que eles podem sim, a parte se eles tiverem sido gerados pela lipase gástrica e eles estiverem alcançando o intestino, eles podem facilmente conseguir transpor a membrana plasmática por seus transportadores específicos, tá? Então, não precisa formar micela para todo tipo de lipídio, não é uma essencialidade. No caso do colesterol, das vitaminas lipossolúveis e dos esteróis vegetais, né, que são outros tipos de lipídios, eles são incapazes de sofrer a absorção na ausência de micelas, né? Então, como, né, diferente dos ácidos graxos e dos monoglicerídeos, que eles podem ter essa assimilação dessa gordura sem a necessidade da formação da micela, o colesterol, as vitaminas e os esteróis não. Eles precisam dessa formação da micela para eles serem absorvidos, né? Então, dentro dessa micela, né, essa riqueza de produtos lipídicos que vão estar envolvidos com os ácidos biliares, vai ter que estar presente com certeza aqui os esteróis vegetais, o colesterol e as vitaminas lipossolúveis. Elas precisam das micelas para elas conseguirem alcançar ali a região próxima da mucosa do intestino para que ela consiga absorver esses produtos lipídicos, tá? E em relação à questão do prejuízo, né, da secreção biliar, se a gente pensar nesse processo, indivíduos que tenham, né, algum prejuízo a nível de secreção, né, alguma obstrução, se tiver algum tumor ali na região pâncreas, vesícula biliar, que acaba obstruindo essa secreção da bile, ou qualquer outro, né, por exemplo, algum distúrbio hepático que diminua a produção da bile também, isso pode acarretar também em deficiência de vitaminas lipossolúveis, tá? Então, quando a gente pensa num paciente que tem um prejuízo a nível de secreção de bile, a gente tem que lembrar também dessa associação com a deficiência de vitaminas lipossolúveis, visto que elas só são absorvidas se forem na presença de micelas. Sem a micela, sem a presença dos ácidos biliares, você não consegue absorver essas vitaminas, tá? A assimilação desses lipídios, né, além de ter a participação da lipase gástrica, a gente comentou, da lipase pancreática, existem também alguns eventos que ocorrem na borda em escova, né? Ou seja, os produtos da lipose, por essa característica hidrofóbica deles, né, inerente, eles poderiam, né, facilmente atravessar de maneira passiva a questão da membrana do enterócito, né? Como a gente tem, como muito bem já comentei com vocês, a depender do tipo, devido à sua característica, ele conseguiria atravessar. Então, a gente tem alguns lipídios, como, por exemplo, os ácidos graxos livres, que eu comentei, e os monoacidogliceróis, que ele tem essa característica, né, de facilmente conseguirem atravessar. Em exceção dos ácidos biliares, né? Os ácidos biliares não conseguem atravessar essa barreira, essa membrana, eles precisam de um transporte para isso, tá? Agora, os mecanismos que vão estar envolvidos nos transportes, né, para a questão da digestão lipídicas, a gente vai ver que, depender, né, do tipo de lipídio,
a gente vai ter alguns transportadores específicos que já foram encontrados na literatura, né? Então, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia longa, tem se mostrado que existe um transportador chamado de CD36, que ele vai estar presente nas microvilosidades e que vai permitir essa passagem do ácido graxo de cadeia longa para dentro do enterócito. Por quê? Por mais que ele tenha a característica da facilidade de atravessar a membrana, ele é uma molécula muito grande para atravessar, tá? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Apesar da característica, ele é uma molécula muito grande, porque ele tem mais de 12 carbonos na sua estrutura. Então, nesse caso específico, os ácidos graxos de cadeia longa, eles vão precisar do auxílio desse transportador para que haja essa facilitação de transporte para dentro do enterócito. Tá? Em relação a outros tipos de gordura, né, no caso o colesterol, existem já transportadores que foram descobertos, que são específicos para esse tipo de lipídio, como, por exemplo, o NPC1L1. Esse é um transportador específico para o colesterol, que encontra-se localizado no lumen intestinal. Então, se a gente observar aqui na figura, a gente vai ter esse transportador, onde ele vai permitir essa passagem do colesterol para dentro do enterócito, né? Então, mais uma vez, mostrando a participação de transportadores com a real necessidade para que haja essa absorção, tá? E aí, esse colesterol que vai ser absorvido, ele pode seguir vários caminhos, né? Dependendo da necessidade do indivíduo. Então, ora, ele pode ser utilizado pelo próprio enterócito para necessidades da célula, tá? Ora, ele pode ir para a montagem dos quilomicrons, que é essa lipoproteína que vai ser responsável pelo transporte da gordura na corrente sanguínea, para ser aproveitado os lipídios pelos tecidos periféricos, né? Então, a partir do momento que você leva a formação dos quilomicrons, ele por isocitose vai ser encaminhado para os tecidos periféricos, tá? E também ele pode sair novamente para o meio lumen através de uma bomba, que é essa ABCG5 barra ABCG8, né, como mostrado aqui na figura. Você tem um gasto de energia, mas através desse gasto de energia consegue também fazer com que haja uma secreção de colesterol do enterócito para o meio extracelular, né, a nível ali de lumen, tá? Então, é interessante a gente observar que, mais uma vez, você vê nesses lipídios, outro tipo de lipídios, dependendo também dessa participação de transportadores para ocorrer essa absorção. Em relação aos ácidos graxos de cadeia média, né, que são ácidos graxos com menos de 12 átomos de carbono na sua estrutura, né? Os ácidos graxos de cadeia média, eles já têm uma característica singular, onde eles têm uma facilidade nessa questão da absorção nos enterócitos, sem a participação de transportadores, tá? Então, como eu falei, enquanto o ácido graxo de cadeia longa, ele precisa de transportador, como já descoberto na literatura, esse CD36, no ácido graxo de cadeia média, não. Ele apresenta essa hidrossolubilidade aumentada, porque ele consegue ser absorvido via paracelular, ou seja, ali entre as células dos enterócitos, e até mesmo transcelular, ali por dentro dos enterócitos, mas ele passa diretamente, sem sofrer nenhuma modificação, nem participar de nenhum evento, e vai diretamente para a corrente sanguínea, veia porta, tá? Então, se a gente observar aqui a diferença, ó, aqui seria o intestino, aqui o enterócito, aqui é nível de mucosa, e aqui a circulação, né? Seja o sistema linfático, ou seja, a veia porta, tá? E a diferença que a gente observar aqui, ó, os ácidos graxos de cadeia longa, como eu falei para vocês, devido a essa molécula, né, essa molécula maior, uma estrutura maior, então ela vai precisar desses transportadores que vão facilitar a sua passagem para dentro do enterócito. E lá dentro do enterócito, esse ácido graxo vai ser reesterificado e vai fazer composição desse quilomicron, que é essa lipoproteína, que vai permitir
com que seja transportado esses ácidos graxos para os tecidos periféricos, né? A gente vai ver que o quilomicron, por ele ser uma molécula grande, para ir diretamente para a corrente sanguínea, ele ainda vai ser exorcitado para os vasos linfáticos, e aí a nível de ducto torácico é que ele consegue atingir os capilares para ser aproveitado pelos tecidos periféricos. E aí sim ele vai alcançar o fígado, vai alcançar o tecido adiposo, e vai alcançar músculo, etc. Tá? Mas a diferença que eu queria que vocês observassem é que o ácido graxo de cadeia média, ele não precisa passar por esses eventos que acontecem no enterócito, no caso do ácido graxo de cadeia longa. Ele rapidamente ele é absorvido, como eu falei para vocês, ou via paracelular ou transcelular, e ele diretamente cai na corrente sanguínea. Ele tem essa característica de rápida absorção e rápido aproveitamento, né? E aí, quando ele cai diretamente na veia porta, você logo pode ter o aproveitamento desse lipídio, né? O que colabora muito em algumas situações em que o indivíduo está com a digestão prejudicada ou a absorção prejudicada, porque você já oferece esse lipídio na forma mais facilitada para ser absorvido diretamente. Tá? E aí, essa parte que eu estou falando aqui, implicações terapêuticas, né? A má absorção de gordura. Então, em situações com indivíduos que têm má absorção de gordura, é interessante você fazer o uso desses ácidos graxos, né? Como eu estava comentando. Porque se você tem essa rápida absorção, você facilita esse transporte, né? Você não tem uma demanda de vários eventos para que seja aproveitado esse lipídio. Então, em situações de má absorção de gordura, por exemplo, pacientes com pancreatite, ou mesmo pacientes que tenham, né, algum prejuízo da secreção da bile, você tem essa facilidade como terapia a utilização dessas gorduras, né? Então, é um indivíduo que tem uma redução da gordura na dieta de fato, não pode zerar, porque, enfim, a gordura ela é utilizada para vários componentes, né, funções fisiológicas, enfim, mas você tem que reduzir essa quantidade de gordura e fazer com que essa gordura que esteja sendo oferecida para o paciente, ela seja uma gordura, principalmente de ácidos graxos de cadeia média, né, devido a essa facilidade na absorção. Então, aqui mostrando mais uma vez, né, que o ácido graxo de cadeia média, ele passa diretamente da célula mucosa para a veia porta e é transportado para o fígado ligado à albumina, né? Então, lembrando que por ser um ácido graxo, ele não vai conseguir ser transportado na corrente sanguínea livre, né? Ele vai precisar estar acoplado com a proteína que vai facilitar esse transporte. E aí a proteína, a principal proteína transportadora das gorduras, no caso dos ácidos graxos livres, é a própria albumina, né? Então, ao sair aqui, que ele entra em contato com o sangue, ele já vai ter essa ligação com a albumina para que haja o transporte para ser metabolizado. Bom, então a gente tem que partir do pressuposto que esse bolo alimentar, falando especificamente só da fonte de lipídios, ele passou lá pela lipase gástrica, ele passou pelo efeito da lipase pancreática, na borda em escova também, e aí vai ser formado o que a gente chama de micela mista, né? Que é todos esses sais biliares que vão estar envolvendo, que auxiliaram no processo de digestão, né? E aí vai ter aqui todos os, graças à ação da lipase pancreática e dos outros, né? Você vai ter a participação e os resultados desses produtos lipídicos, né? Para que eles sejam absorvidos. E aí, essa micela mista vai favorecer para que haja a entrada desses compostos a nível de enterócito, né? E aí, claro, como eu falei para vocês, a depender do tipo específico para a absorção, vai ter diferenciado o transportador, né? Se for o colesterol, tem um transportador mais específico, o ácido graxo de cadeia longa, também outro, e assim por diante, tá? No caso das vitaminas lipossolúveis, não se tem ainda estudos mostrando exatamente o tipo de transportador, ainda não se fala um transportador específico para vitamina nesse nível, tá? Mas o que se sabe é que a necessidade da micela mista é essencial para que haja absorção de todos esses componentes, tá? Então, a partir do momento que você tem a formação da micela mista, que todos os produtos lipídicos, eles foram formados, né?
e a partir disso eles vão ser dispersos para serem absorvidos no enterócito, lá no enterócito vai ocorrer o que a gente chama de reesterificação. Então, por exemplo, o que era monacilglicerol e o que era ácido graxo livre vai se formar novamente os triacilgliceróis. Vai formar novamente fosfolipídio. Vai formar novamente ésteres de colesterol, tá? Então, os produtos vão ser reesterificados lá no retículo endoplasmático liso. E a partir do momento que eles forem reesterificados no enterócito, eles vão ser empacotados lá no complexo de Golgi e vão receber do retículo endoplasmático rugoso as apoliproteínas que eu falei para vocês, que vão ser importantes para que sirvam como sinalizadoras dessa lipoproteína que vai ser produzida, né, com a união dos produtos da digestão lipídica com as apopoliproteínas que forem produzidas pelo retículo endoplasmático rugoso, tá? Então, essa síntese dessa lipoproteína, que vai ser exorcitada do enterócito, nos vasos linfáticos, vai ser importantíssima para que você tenha essa dispersão dos lipídios nos vasos sanguíneos, né? Mas, claro, primeiramente, como eu falei, vai alcançar os vasos linfáticos e, quando tiver a nível de ducto torácico, é que ela consegue alcançar os capilares para que haja esse transporte a nível de tecido periférico, né? E aí, como eu falei para vocês, a característica que, por exemplo, no ácido graxo cadeia média e o ácido graxo cadeia curta, aí não, diferente, né? Você vai ter uma absorção, como eu falei para vocês, ou é paracelular ou transcelular. Então, ela vai ser aqui, ó, paracelular seria essa, e essa daqui é a transcelular. Só que mesmo ela sendo transcelular, você observa a diferença, ela não participa desses processos. Ela não precisa desse quilomicron para ser reutilizado no metabolismo. Ela consegue passar diretamente e atingir a corrente sanguínea a nível de veia porta. Então, esse ácido graxo de cadeia média ou curta, ele vai adentrar, ser absorvido rapidamente. Logo em seguida, ele alcança a veia porta e pode ser metabolizado no fígado, né, para ser utilizado pela célula, para ser enviado para outros tecidos, e aí vai de acordo com a necessidade do metabolismo do indivíduo, certo? É aqui, mais uma vez, né, mostrando essa questão da composição do quilomicron. Então, lembrar que esse quilomicron, ele é uma molécula onde lá ele vai conter todos os produtos da digestão dos lipídios, né? Então, aqui eu vou ter triacilglicerol, éster de colesterol, os colesterol, principalmente aqui, né, organizados nessa parte mais da membrana, os fosfolipídios, né, que também foram ingeridos, e as apopoliproteínas, como eu falei para vocês, que tem várias, né, e cada uma delas tem funções diversas, que na aula da gente, a gente não vai ter, não vai entrar em detalhes em relação a isso, porque já seria aula de metabolismo, se a gente fosse ver essa questão de metabolismo de lipoproteínas, mas como a gente está vendo mais a questão de digestão e absorção, não seria o objetivo da nossa aula, tá? Mas que os quilomix, ele vai ter essa conformação, e você vê que ele é uma molécula grande, né? Então, por isso que ele não consegue ser diretamente direcionado à veia porta. Ele vai precisar da participação dos vasos linfáticos para depois alcançar os vasos sanguíneos. E aqui, só para vocês, né, imaginarem essa questão do aproveitamento do quilomicro em relação aos tecidos periféricos, né, para vocês entenderem e chegarem na parte do metabolismo, lembrar que lá, né, quando for produzido na célula intestinal esse quilomicron, e ele alcançar a linfa, e depois, né, ao nível, como eu falei para vocês, depois de um certo tempo, eles alcançarem os capilares, o que vai acontecer com esse quilomicron? Mesmo ele alcançando a corrente sanguínea, ele não consegue adentrar no fígado, tá? Ele não vai conseguir fazer-se útil no fígado ainda como quilomicron que acabou de ser exorcitado do intestino. Ainda é uma molécula grande que ele precisa ser metabolizado. Então, o que vai acontecer com esse quilomicron quando ele estiver no capilar? Existe uma enzima chamada de LPL, né, que é a lipase de lipoproteína,
e ela vai reconhecer uma poliproteína chamada de ApoC2, que eu falei para vocês que elas vão estar lá conectadas, essas proteínas, no quilomicron. E qual é a consequência disso, dessa ligação da enzima do capilar reconhecendo esse ApoC do quilomicron? É que ela vai ativar a degradação do triacilglicerol, que está em maior composição nesse quilomicron, tá? Então, a gente pensa em quilomicron, a gente pensa em maior composição de triacilgliceróis, e esses triacilgliceróis, eles vão ser degradados em quê? Em ácido graxo e glicerol, tá? Esses produtos, ácido graxo livre e glicerol, é que vão ser aproveitados pelos tecidos periféricos. Né? Então, esse glicerol, ele pode ir para o fígado para ser metabolizado, tá? E o ácido graxo livre, ele pode ir ou para o tecido adiposo, né, lá nos adipócitos, para exatamente fazer o estoque de gordura, através de um processo chamado de lipogênese, ou ele pode ir para onde? Para o músculo. E lá no músculo também ele pode ser metabolizado para que haja a produção de energia, dependendo da necessidade desse indivíduo, tá? Então, aqui só para vocês já terem um início, né, da participação das gorduras em relação ao metabolismo, depois que ele foi digerido, absorvido, como é que essa gordura, esse lipídio, ele pode já iniciar o seu processo de aproveitamento dos ácidos graxos, todas as suas composições lipídicas em relação ao metabolismo, tá? E aí, claro, né, quando a gente vai mais à frente, quando forem falar exatamente da fisiologia do tecido adiposo, é que vocês vão entender melhor esse aproveitamento do ácido graxo e todas as funções, né, em metabolismos desses ácidos graxos no tecido adiposo, onde lá vão falar sobre a lipogênese, adipogênese, lipólise e os vários processos metabólicos que estão envolvidos com a questão dos ácidos graxos, tá? Mas até então, eu queria que vocês entendessem, né, e revisassem um pouco essa questão do aproveitamento dos lipídios em relação às lipoproteínas, tá? Bom, falando sobre a questão dos distúrbios, né, que estão envolvidos em relação à digestão das gorduras, existe a insuficiência pancreática, né, onde você vai ter uma digestão, né, óbvio, se você tem a insuficiência do pâncreas, consequentemente, você tem um comprometimento da digestão dos lipídios, visto que você tem a liberação das enzimas, né, como eu falei para vocês, que é a enzima lipase pancreática, e não só ela, mas também a participação da colipase, como eu falei para vocês. E quais são as causas, né, dessa insuficiência? Tem a própria pancreatite crônica, que pode ser causada no paciente que induz essa insuficiência na produção das enzimas pelos ácidos pancreáticos. Existe também a fibrose cística, que também ocorre, né, um comprometimento do pâncreas em relação à secreção enzimática. E também os próprios tumores, né, no pâncreas, onde você acaba obstruindo o fluxo do suco pancreático, e isso pode levar também a um prejuízo da digestão dos lipídios, já que você reduz a secreção dessas enzimas, tá? E aí, no caso da insuficiência pancreática, quais são os tratamentos, né, que estão envolvidos? O fornecimento de suplementos pancreáticos contendo extratos secos de pâncreas, em geral se usa esse, né? Extratos secos de pâncreas suíno, onde dessa forma, com esse suplemento, com as enzimas digestivas, revestidos, né, com a proteção contra a ação estomacal, é que esses pacientes conseguem continuar, né, a se alimentar e que ocorra essa digestão e aproveitamento dos nutrientes, né? Então, você precisa suplementar esse paciente com enzimas para que ele consiga fazer o papel que seria do pâncreas, né? E claro, né, lógico que é um indivíduo que também não vai poder se alimentar normalmente, né? Ele vai ter uma modificação da dieta, não é só tomar a suplementação. Ele vai modificar a dieta, ele vai ter que ter a dieta hipolipídica, né? Talvez até uma dieta mais branda, ou seja, uma dieta mais pastosa, que facilite o processo de digestão e de absorção, né? Então, tem todo uma intervenção nutricional também por trás disso, para favorecer a recuperação desse paciente. Tá? Existe também, no caso, distúrbios que são bem comuns de má absorção, como, por exemplo, a má absorção de ácidos biliares. E quais são as causas para a má absorção de ácidos biliares? Né? Pode ser
a própria obstrução do efluxo da bile, ou, por exemplo, lá quando na bile, na vesícula biliar, para ela ser secretada, existe um bloqueio ali nos ductos biliares, tá? E aí, se você bloqueia os ductos biliares, você acaba tendo uma diminuição desses ácidos biliares e, consequentemente, uma má absorção, tá? Que é um reaproveitamento desses ácidos biliares a nível de íleo. Como também se você tiver uma lesão a nível de íleo terminal. Conversou sobre isso na primeira aula, se eu não me engano. E essa circulação ela vai ser importantíssima para ter esse reaproveitamento dos ácidos biliares que vão ser excretados no trato gastrointestinal. E esse reaproveitamento é bem importante, chega a ser 95%. Tanto que o fígado pouco produz os ácidos biliares porque ele consegue reaproveitar. Então, em situações de lesão no íleo terminal especificamente, você acaba tendo uma má absorção devido também a esse prejuízo, aí no caso, também da secreção dos ácidos biliares, né? A consequência dessa lesão do íleo terminal acaba levando a um aumento da perda de ácidos biliares, porque se você não reabsorve, você acaba excretando bem mais pelas fezes, então há uma perda grande dos ácidos biliares pelas fezes. A síntese hepática acaba não sendo suficiente para repor essa perda, tá? E aí, consequência disso, você vai ter um comprometimento da assimilação dos lipídios e até mesmo deficiência de vitaminas do tipo lipossolúvel devido à má absorção dos ácidos biliares, né? Essa má absorção pode gerar toda essa cascata de reações que levam ao prejuízo da digestão e absorção de lipídios, que podem ser originadas tanto por questão de obstrução, né, a questão estrutural, como também uma lesão a nível do íleo terminal, que pode prejudicar esse reaproveitamento e você diminuir também essa questão dos ácidos biliares circulantes e a serem até mesmo secretados. Tá? Isso seria em relação aos distúrbios dos lipídios.